Alan, tem alguma coisa pontual que tu gostaria de passar para, de repente, um paciente em casa que está assistindo esse podcast ou uma pessoa que talvez não tenha o diagnóstico ainda, mas que tu acha relevante a gente falar sobre? Eu acho que sim. Eu acho que é importante a gente poder abranger um pouquinho mais as outras medidas não farmacológicas. A gente falou bastante de mudança comportamental até agora, mas que é apenas uma faceta do tratamento não medicamentoso e que vai levar a uma redução que muitas vezes parece não ser relevante de pressão arterial. 2, 3 milímetros só, parece muito pouco. Mas justamente a mudança comportamental, ela bate justamente em tu mudar o teu estilo de vida. E daí cada uma das pequenas mudanças que tu fores fazendo vai dando mais 2, 3 milímetros, 1 milímetro. E de pouquinho em pouquinho, aquela pressão ela se reduz de uma forma muito importante. Por exemplo, a pessoa pratica atividade física. O exercício por si só já tem uma redução da pressão arterial. Só que além do exercício, a pessoa praticando atividade física, ela vai perder peso. E daí a gente entra, que daí esse eu acho que é o grande recado que eu quero passar. Qual que é a principal medida não medicamentosa que reduz pressão arterial e com comprovação científica muito relevante, muito robusta? É a redução do peso. Então isso é o mais importante. Seja por a gente reduzir toda a questão, né, dos mediadores inflamatórios que a obesidade provoca, além de tudo que vem atrelado ao comportamento de uma pessoa obesa. A gente tem mais ou menos uma estimativa de que cada quilo que uma pessoa perde, ela perde 1 milímetro de mercúrio de pressão arterial. Então vamos dar um exemplo. A pessoa vem consultar comigo e eu vejo lá que a pressão dela está, digamos que 145 por 95. Então ela é uma pessoa hipertensa, mas está com um nível pouco acima do normal, que a gente quer 140 por 90. E daqui a pouco essa pessoa tem 100 quilos e é sedentária. Uhum. E eu vou dizer para ela o seguinte: pratica alguma atividade física? Não. Como é que é a tua alimentação? Ela não é adequada. A gente precisa medicar? Não necessariamente. A gente pode combinar e daqui a pouco essa pessoa perde de 100 quilos, perde 10 quilos. Se a gente fazer a conta, ela já vai baixar desses 140. E ela já vai deixar de ser hipertensa. E além disso, né, a gente vai ter diversos outros fatores associados. Por exemplo, os fatores alimentares, né, o consumo de sal, o consumo de álcool, que é uma coisa muito frequente também. Todas essas mudanças vão de pouco em pouco reduzindo a nossa pressão arterial. Então, mesmo a pessoa num estágio mais avançado, se ela tiver muito o que mudar na vida dela, tem muito a ser reduzido da pressão sem usar medicação. Eu acho que isso é o mais importante, a gente estudar, né, justamente essas outras medidas, né? Não só o que tira, mas o que coloca, né? Frutas, verduras também, né? Exato. Não só retirar sal, mas o que acrescenta também para a qualidade, né? Eu acho que isso é uma questão bem legal de falar de forma prática, assim, o que é a dieta que tu tens que ter. Parece uma coisa simples, e mas justamente tem até um nome para essa dieta, se chama DASH, que é um acrônimo em inglês, Dietary Approach to Stop Hypertension. Então, medidas dietéticas para parar a hipertensão. E elas basicamente são a redução do consumo de sal. E quando a gente fala em redução de consumo de sal, seria a gente ter um consumo de sal menor do que 4 gramas por dia de sódio, ou idealmente menor do que 2 gramas de sódio. A gente consegue ver nos rótulos do alimento. Eu ia perguntar em termos de tamanho. Isso ia falar agora, exato. O que isso se traduz no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio? 5 gramas. Então, 2 gramas de sódio dá mais ou menos 5 gramas de um pacotinho de sal. Isso é menos que uma tampinha de Bic por dia. Exato. Só que a gente tem que analisar também que também tem sódio nos alimentos que a gente ingere. Alimentos industrializados, processados, que vão ter uma quantidade de sódio adicionada ali, né? Que a gente consegue ver no rótulo de cada alimento. E claro que se a gente for ver, a quantia é pequena, mas é o somatório que traduz o problema lá no final, né? Mas claro que 4 gramas mais ou menos é suficiente, o que daria, se a gente for ver 4 gramas, daria basicamente 10 gramas de sódio. Seriam 2 pacotinhos que a gente pega normalmente ali
no almoço. Uhum. E se a gente for ver no almoço, é muito tranquilo a gente não usar um pacotinho de sal inteiro, né? Uma coisa tranquila a gente conseguir fazer. Depende dos hábitos, né? Tem gente que coloca Claro. 2 só na porçãozinha de Só batata. na porçãozinha, né? E tem outras coisas também que tá começando a entrar muito no mercado, que são sais que tem menos sódio. Uhum. Então esse que a gente tá falando é o o sal de cozinha clássico. Agora tem aqueles sais lights que tem menos sódio. Tem alguns outros, né, que tem uma concentração menor e que daí a gente poderia utilizar numa quantidade maior, mas o que a gente recomenda é que use outros condimentos, né, outros temperos para temperar a comida e que não use tanto sal. E aliado a isso que a gente possa também ingerir alimentos que são ricos em potássio, que são folhas verdes, leguminosas como feijão, como lentilha, abacate, laranja, damasco, uva passa, tudo isso tem bastante potássio que ajuda também na redução dos níveis de pressão. E a gente reduzir também o consumo de gorduras, e seja, né, a fritura, sejam gorduras que provêm do açúcar, então também carboidratos refinados, né, açúcar puro, então que não seja, vamos dizer que as gorduras disfarçadas que a gente fala, então por exemplo, um arroz branco em excesso se transforma em gordura depois no corpo, uma massa em excesso também, então também ter esses cuidados. O açúcar puro em si nem se fala. A gente tentar reduzir também um pouquinho o consumo de carne vermelha, tentar trocar por carnes com menos gordura, como carne de frango, carne de peixe. O próprio peixe também tem mais potássio, então também ele auxilia nesse mecanismo. Isso é recomendado para prevenção ou tratamento? Ambos. Ambos têm um funcionamento adequado. Laticínios também são importantes, então leite, iogurte, idealmente desnatados para ter menos gordura, cereais integrais, frutas e verduras como um todo são liberados. Então tudo isso é importante para a gente ter essas mudanças comportamentais associadas que também vão levar a mais uma redução adicional na hipertensão.